Esse episódio não é recomendado para menor de 13 anos. Contém conteúdo sensível envolvendo cirurgias e problemas familiares. Assista por sua conta e risco. The Separation, ou na tradução literária, A Separação, é uma animação criada pelo incrível Robert Morgan, uma animação pesada, um tanto quanto doentia, publicada 12 anos atrás. A animação começa com 2 irmãos siameses ainda no útero, que, para você que não sabe, isso é uma condição genética rara onde 2 gêmeos acabam sendo gerados juntos, tipo colados. Em alguns casos, é possível reverter com cirurgias, em outros, infelizmente, os bebês já nascem mortos. Logo em seguida aparece o título da animação, que dali já dá para entender o que a gente vai acompanhar. Então vemos os 2 irmãos já crescidos, e ali podemos perceber o quanto eles são companheiros, brincando juntos, se abraçando e até mesmo o jeito que eles se olham. Acontece que o caso deles é um caso de siameses que dá para ser resolvido, e por esse mesmo motivo, eles se encontram em um hospital. Então, de repente, o tom amarelado e tranquilo da sala começa a mudar e é possível ouvir passos seguidos de uma música indicando que algo está prestes a acontecer. Felizmente, ou nem tanto, a cirurgia foi um sucesso. E vemos que os 2 estão separados, conectados por uma máquina que, pelo som, percebemos que é uma máquina de auxílio de respiração. Provavelmente, os 2 dividiam o mesmo pulmão. E fora isso, que vai necessitar de uma certa recuperação, um dos 2 encontra uma dificuldade imensa para caminhar. Imagina um cachorro, que sempre andou com 4 patas. Agora ele tem que se acostumar a andar com apenas 2. É um pouco quanto complicado, não é mesmo? Logo após esse incrível tombo, a gente avança alguns anos. O vídeo não explica com qual idade eles fizeram a cirurgia, mas eu acredito que seja por volta dos 9 ou 14 anos. Nesse salto temporal, eu chuto que eles já estavam ali com uns 30 anos, pela forma da pele. Nesse salto temporal, percebemos que um dos irmãos não está satisfeito com a separação. Claramente, ele sente muita saudade de estar grudado com o irmão dele. Isso pode soar um tanto bizarro pra gente, mas veja pelo lado dele. Ele passou um bom tempo junto com o irmão, fazendo tudo junto. Fora que eles já são irmãos gêmeos, que claramente são mais conectados. A animação mostra que a dificuldade de andar é uma das coisas que esse irmão vai levar para o resto da vida. É tanto que ele precisa usar uma muleta, mesmo possuindo as 2 pernas. Os 2 irmãos trabalham juntos numa fábrica de bonecas. Eles fazem desde a costura até a confecção da cabeça e o corpo. A cena inteira sem nenhum diálogo. Mas só nessas olhadas desses 2, eu já imagino a frustração que eles estão sentindo. E claramente eu percebo que vem mais do irmão esquerdo. Então, o irmão esquerdo começa a trabalhar. Pega algumas cabeças de boneco e começa a costurar com o resto do corpo. Enquanto isso, ele tem uma ideia absolutamente horrorosa. Depois de costurar os 2 bonecos ao meio, ele vai mostrar a ideia para o irmão dele. E ali a gente já entende o porquê ele é mais triste e arrependido com a separação. O irmão direito se tornou alguém muito distante. Bom, talvez. Ou porque ele não superou. Ou simplesmente gosta do jeito que vive. Já cansou das ideias malucas do irmão dele para que eles se juntassem de novo. Bom, então a noite chega. E por mais que a animação tenha nos mostrado que o irmão direito não gostou da ideia e já superou bem, até porque ele não anda de muletas, percebemos que foi ele que mais sofreu com a separação. E então ele pensa na ideia. Quando nos é mostrada a cicatriz pós-cirurgia do irmão, percebemos que o outro nunca deixou a cicatriz dele fechar. Ele está sempre com uma faca, abrindo ela toda vez que ela começa a curar. Tudo porque não superou e não quer superar. Essa é a minha interpretação. Então de repente o irmão dele vê ele fazendo isso nele mesmo. E provavelmente essa foi a primeira vez que ele viu isso. Os 2 se sentam no chão e após uma longa conversa silenciosa, o irmão direito acaba cedendo para a ideia assustadora do irmão esquerdo. O tempo passa e eles criam uma máquina de costura gigante para pôr o plano deles em prática. Cara, toda essa ideia de costurarem para voltarem a ficar juntos é doentia. Mas para um curta, ou até mesmo para o filme, é genial. É como se tirassem alguma parte do nosso corpo depois de vários anos de vida. A gente nunca iria se acostumar, não é mesmo? Bom, logo quando a animação volta, eles já vão ansiosos para testar a máquina. Quando eles ligam a máquina,
Tá na cara que não tem como isso dar certo. Bom, o irmão esquerdo está um pouco longe da máquina. Ele já tinha o suporte da bengala, mas ele não iria conseguir deitar na maca com o irmão dele sozinho. E todo mundo que viu essa animação sabe que ele é péssimo caminhando. E bom, o pior acontece. Caindo e batendo a cabeça justamente na alavanca de ignição da máquina. Depois disso, essa é a primeira vez que ouvimos uma voz na animação inteira. O irmão direito foi costurado nele mesmo, e a gente consegue ouvir o que seria ele gritando de dor, ou implorando por ajuda. A animação tem mais um salto temporal, e agora os dois irmãos já estão bem velhos e ainda na mesma fábrica. A início, o irmão esquerdo já está bem abatido. Ele veste um terno e sai do quarto dele. Ele está indo ver o irmão dele, que precisa viver igual uma múmia, todo enfaixado dos pés à cabeça, incluindo os olhos. Muito provavelmente o acidente foi tão sério que para ele reconhecer o próprio irmão, ele precisa sentir o cheiro. Cara, imagina viver assim. O irmão esquerdo começa a tirar os panos do irmão direito, nos revelando o estrago que a máquina fez. O nosso personagem começa a dar banho nele, e aí nós percebemos que ele perdeu todos os membros dele, literalmente todos. Ele virou alguém que necessita ser carregado pelos outros. Depois de dar um banho, o nosso personagem veste a roupa nele e leva na mesma sala onde o vídeo começou, no hospital. A coloração da sala muda. Aquele amarelo vivo foi para um azul profundo, um azul triste, mostrando o tipo de sentimento que os dois estavam sentindo naquele momento. O irmão direito fica ao lado em que ele deveria estar, e também deixa o irmão esquerdo sentir o cheiro dos brinquedos. E a gente que está sentindo somos levados juntos para onde o cheiro levou eles. Para uma lembrança de infância, onde os dois irmãos ainda estão grudados. E assim a animação termina. Mas eu quero ressaltar um detalhe. Nessa cena eles estão grudados pela cabeça e não pelo pulmão como originalmente. Eu tive duas interpretações. A primeira é que o irmão que sofreu o acidente nunca gostou da ideia de estar grudado com outra pessoa, sendo o irmão ou não. E ele se via assim como um parasita, um corpo que não era daquele corpo. Ou havia um corpo com um rosto grudado nele. Nada além disso. A segunda é que ele se via como apenas um. Claro que cada um tinha seu rosto. Cada um pensava da sua forma. Apesar que eu acho que só havia um cérebro ali dentro. Mas de qualquer forma, ele se via como um. E ele não queria se ver de outra forma. E é isso que se passa na cabeça dele o tempo inteiro. Desde que ele pensa no irmão dele, até o momento em que ele sente um simples cheiro de um brinquedo da infância. Ele se vê como sempre gostaria de ser visto. Mas essa é a minha interpretação. E chegamos no fim.